Muitas vezes, empresas adaptam seus produtos para serem menos roubadas pelo Leviatã. Se pegarmos um dicionário qualquer e procurarmos o verbete tarifa, veremos que a sua definição é a seguinte: imposto a ser pago sobre mercadorias importadas. Traduzindo do português estatista para o português de verdade, temos que tarifa é um tipo de roubo praticado por grupos armados violentos sobre pessoas pacíficas que estão transportando produtos que cruzam linhas imaginárias, separando os territórios de duas máfias. Como tarifas são roubo, eticamente falando, o valor delas deveria ser zero. Infelizmente, esses grupos mafiosos ainda são bem poderosos, então é normal termos de ceder à extorsão. Porém, é possível aproveitar as incoerências das legislações positivistas para, pelo menos, diminuir o montante roubado. A isso se chama engenharia tarifária. Esse tipo de engenharia se refere a decisões de projeto ou manufatura tomadas para que o bem seja incluso em uma classe tarifária menos taxada. É um tipo de elisão fiscal, isto é, uma estratégia para ser menos roubado, mantendo-se em conformidade com as legislações positivistas das máfias estatais. Tal como as janelas que eram entijoladas para os proprietários das casas pagarem menos impostos, essa engenharia tarifária envolve definições dos produtos ou modificações dos mesmos que têm como objetivo diminuir a taxação. Parece incrível, não? Mas um produto ser incluso nesta ou naquela categoria pode ter implicações bilionárias para uma empresa. Assim, não por acaso, muitas delas têm departamentos inteiros para lidar com as definições e as especificações dos produtos que fabricam. Essa história é antiga. Em 1881, o açúcar era um artigo de luxo e sua tarifa era determinada por seu tipo. O padrão holandês determinava o valor do açúcar única e exclusivamente por sua cor. Quanto mais claro, mais refinado e logo maior a tarifa. E vice-versa. Aí um importador nova-iorquino teve a brilhante ideia de adicionar melaço ao açúcar refinado para escurecê-lo. Quando o produto chegou a Nova York, os fiscais portuários suspeitaram do truque, fizeram um teste químico e descobriram o melaço. Não tiveram dúvidas, cobraram uma tarifa maior. Isso desencadeou uma briga jurídica que terminou na Suprema Corte, que deu ganho de causa ao importador. Segundo a sentença, a legislação estabelecia a cor como único critério para a taxação e, portanto, o teste químico não poderia ser considerado. Cerca de 30 anos depois, houve um outro caso, dessa vez envolvendo pérolas. No início do século XX, um colar de pérolas importado para os Estados Unidos era tarifado em 60%. Porém, pérolas em seu estado natural eram tarifadas em apenas 10%. Então, um senhor resolveu testar sua sorte. Enquanto viajava pela Europa, ele viu um lindo colar de pérolas e decidiu comprar para a esposa. Ele removeu as pérolas do cordão, colocou-as em uma bolsinha e as enviou para os Estados Unidos. Na alfândega, os capangas da máfia logo perceberam a artimanha pelos buracos nas pérolas e cobraram os 60%. Mais uma vez, o caso foi parar na justiça, que deu ganho de causa ao senhor. O veredito era claro, ou as pérolas estavam encordoadas ou não. Se não estivessem, a tarifa deveria ser de 10%. Quer outro exemplo? Já se perguntou por que os tênis Converse All Stars têm aquela borda de borracha e mais da metade da sola com padrão difuso? Será que é para proteger e aumentar a aderência? Não, nada disso. Veja, até os anos 1940, os All Stars eram bem robustos, lembravam mais sapatos do que tênis. Nos anos 1950, eles se popularizaram bastante. Para atender à demanda, a Converse passou a terceirizar parte da produção para países asiáticos. Mas aí surgiu um problema. Sapatos eram mais tarifados do que os tênis. Para que fossem enquadrados nessa segunda categoria, a Converse os alterou, adicionando a borda de borracha e incluindo o padrão difuso na sola. Com isso, não houve mais dúvidas de que eram tênis e eram importados com tarifas menores. Um outro caso. A Columbia Sportswear é uma empresa estadunidense, fundada em 1938, que produz roupas esportivas. No final do século XX, boa parte da sua produção foi transferida para a China.
Cansados de serem roubados pelo Leviatã na hora de trazerem os produtos, seus donos criaram um departamento, em 2001, com o propósito explícito de praticar a engenharia tarifária. Os engenheiros trabalham lado a lado com os projetistas para encontrar maneiras de os produtos serem menos tarifados. Entre as modificações que fizeram, uma se destacou. Eles descobriram que, por alguma razão, camisetas femininas feitas com fibras sintéticas, que têm um bolso abaixo da linha da cintura, são menos tarifadas. Assim, eles criaram um pequeno bolso, quase invisível, em suas camisetas, reduzindo a tarifação de 27% para 16%. Um último exemplo. Snug significa aconchego em inglês. Em 1997, fazendo jus ao nome, a empresa Snug criou um produto bem aconchegante mesmo, uma espécie de cobertor vestível com mangas e bolsos. A empresa também produzia suas peças no exterior e as importava para os Estados Unidos. Mas aí veio uma pergunta: esse Snug era um cobertor ou um casaco? Para a empresa, o produto deveria ser classificado como um cobertor, pagando uma tarifa de 8,5%. A máfia estatal, porém, o classificou como um casaco, cobrando uma tarifa de 15%. Mais uma vez, o caso foi judicializado. Em 2017, uma corte de comércio internacional deu ganho de causa à empresa, determinando que, apesar das mangas e dos bolsos, o produto era um cobertor e não um casaco. Como falei no começo, tarifas são um imposto e, como tal, um tipo de roubo. Elas são violações de propriedade e, portanto, eticamente indefensáveis. Ao imporem um custo maior a produtos que cruzam fronteiras, são uma forma de protecionismo. Além disso, impõem custos maiores aos consumidores, pois estes, por serem o elo mais fraco, sempre vão ser os que vão pagar a conta, em última instância. Embora a engenharia tarifária seja uma estratégia válida para empresas serem menos extorquidas, ela é uma meia solução, já que o roubo continua presente. Há um outro problema mais sutil. Empresas importadoras grandes têm como absorver os custos dessa engenharia tarifária. Empresas pequenas, não. Assim, como sempre, o Leviatã acaba favorecendo os grandes em detrimento dos pequenos.